Fala, alunos, professor Diego aqui. Gente, aulinha de hoje, sequência aritmética no IB. Eu considero essa a matéria mais fácil, seja em aplicações ou seja em análise, tá? Tem todas as fórmulas no nosso livro de fórmulas, então basta pegar o livro, botar ali do lado da questão e tentar utilizar as propriedades e as notações, né? Eu vou começar com uma sequência numérica, pode ser? Eu vou botar aqui, olha, uma sequência que é assim: 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, né? Até eu vou chamar aqui de UN, tá bom? Professor, essa sequência ela tem um padrão lógico, que é, para sair do primeiro e chegar no segundo, a gente soma 2. Para sair do segundo e chegar no terceiro, a gente também soma 2. Para sair do terceiro e chegar no quarto, a gente também soma 2. E assim a gente vai seguindo sempre. E olha que interessante, então a gente tem a seguinte propriedade dessa sequência aritmética, né? Sequência aritmética é toda sequência que a subtração de termos consecutivos sempre dá a mesma resposta, né? Ou seja, sempre a diferença é comum. E aí o Koibi chama isso de D. Ou seja, por que D? É a nossa common difference, nossa diferença comum. Ou seja, aqui no Brasil a gente chama isso de razão entre os termos, né? Mas aí razão fica meio vago, né? Razão dá a impressão de divisão, tá? Aqui é a nossa diferença comum. Eu gosto muito dessa letrinha, né? Tá escrito diferença comum ali, vai reclamar da minha letra não, hein? Já identificamos então que a sequência aritmética ela tem um padrão lógico, que é para sair de um termo e chegar no seu consecutivo, no próximo termo, a gente sempre vai somar o mesmo número, o nosso D, nossa diferença comum. Esse D pode ser negativo, positivo e até mesmo zero, tá? Então, toma cuidado com isso. Ele pode ser negativo. Ah, mas aí eu vou subtrair. Não, você vai somar um elemento negativo. Toma cuidado. Agora vamos um pouquinho para notação, gente. As notações são importantes para você entender a fórmula, você precisa entender as notações. O 3 ali, em cima na nossa sequência, ele é o primeiro termo. Ele é o que dá start. E o primeiro termo, a gente vai colocar o símbolo dele de U1. Tá? Esse U é só uma letra. Aqui no Brasil a gente usa A, pode usar B, pode usar K. O importante é o índice, esse número 1 ali embaixo. O 5 ele é o segundo termo. Nesse caso, a gente vai chamar ele de U2. Perfeito? E aí agora a gente já pode escrever algo mais interessante sobre esse U2. Ó, vou pegar uma caneta azul aqui, um azul escuro. Esse U2, se a gente perceber, ele é o primeiro mais uma única diferença comum. Interessante, né? Vou pegar o 7. O 7 ele é o nosso terceiro termo. Então, qual é o símbolo que eu vou dar para ele? Eu vou chamar ele de U3. E aí, para esse U3, a gente também pode escrever uma conta, né? Perceba que, para sair do primeiro, olha, lá em cima na sequência, e chegar no terceiro, eu preciso fazer uma soma de duas diferenças comuns. Uma para chegar no segundo e depois outra para chegar até o terceiro. Então, se eu pegar o primeiro termo e somar duas vezes a diferença comum, eu acho o terceiro termo. E assim a gente vai seguindo por diante, até o último termo, que caso você não saiba o valor ou a posição dele, a gente vai chamar ele de UN. Tá? Então esse UN ele é o termo da posição N. Tem livros que chama de enésimo termo, tá? Às vezes pode até parecer assim, ó, N em um TH aqui em cima, que está falando que ele está na posição N, perfeito? E tem uma fórmula para esse cara também. Eu vou botar ela de azulzinho aqui do lado, olha. É a fórmula que está no nosso booklet. É o primeiro termo mais n menos 1 vezes a diferença comum, né? Perceba que isso é um padrão lógico. Se eu estou no segundo termo, eu preciso só de uma diferença comum. Se eu estou no terceiro termo, eu preciso de duas diferenças comuns.
Então, eu preciso sempre de uma unidade a menos do que a posição. Daí, a gente tira essa fórmula bonitinha aqui, ó. Que delícia, né? Eu vou continuar usando ali nossa sequência lá de cima, eu vou só diminuir um pouquinho ela, tá? Temos 3, 5, 7, 9 e 11. Vou parar aqui no 11. Vou usar só esses três caras, ó. 5 menos 3 dá 2, que é a mesma resposta que 7 menos 5. Ué, então eu posso trocar de lado e falar o seguinte, olha. 2 vezes o número 5 é 3 mais 7. Percebam a modificação que eu fiz aqui, ó. Vou vir aqui no preto. Esse menos 3 passou para cá, assim como o menos 5 ele veio para o lado esquerdo, tá? E a mesma propriedade você pode fazer, por exemplo, com o número 7. O 7 ele é o centro do 5 e do 9. O dobro do termo central é a soma dos seus extremos, né? 2 vezes 7, 14. 5 mais 9, 14. Professor, mas o 7 ele também é o centro do 3 e do 11. Oh, perfeito. Então, posso reaplicar a propriedade. O dobro do termo central, isso é 1 vezes, tá? Vou apagar e escrever de novo, que vezes ficou horroroso. Então, o dobro do termo central é a soma dos seus extremos. No livro vai estar escrito com um matematiquês mais refinado. Ele vai estar escrito assim: o termo central é a média dos seus equidistantes. Como assim média, professor? Ué, pega aquele 2 que está multiplicando e joga para o outro lado. Ele vira uma divisão de 2 elementos. Daí a média, perfeito? Então, gravem essa propriedade. Ela não está no Fórmula Booklet. O dobro do centro é a soma dos equidistantes. Não vou escrever isso aqui, eu quero que você escreva para você gravar isso, tá? Se o dobro do centro é a soma dos equidistantes, a gente tem uma propriedade muito interessante que vai surgir aqui, ó. Se você pega o último termo e soma com o primeiro, eu falo o último e escrevo primeiro, né? Tá vendo como o professor tem problema. Isso vai dar o mesmo resultado do segundo com o penúltimo, gente. E isso vai dar o mesmo resultado do terceiro com o antepenúltimo. E assim por diante. Ó, antepenúltimo aqui é n-2, tá? E assim por diante. E isso sempre vai dar o dobro do central. Ah, mas professor, eu não tenho termo central. Ah, então a soma dos dois centrais que vai dar esse resultado, tá? Eu vou botar alguns exemplos aqui, gente. 3, 5 e 7. Então, professor, você está usando essa sequência meio boba. Pô, gente, não vou botar uma sequência aqui horrível, estou tentando explicar um conceito que é básico, né? Então, vou pegar uma sequência mais básica. Perceba, soma dos extremos, 3 mais 7, primeiro com o último. Ué, não tenho outro termo para casar com 5, então eu dobro 5. É o dobro do 5. 5 vezes 2 dá 10, e 3 mais 7, 10. E se tivesse o termo, não tivesse o termo central, né? 3, 5, 7 e 9. A gente vai ter, então, o seguinte. 3 mais 9 tem que ser igual a 5 mais 7. 3 mais 9, 12. 5 mais 7, 12. Então, a soma dos equidistantes ao centro sempre dá o mesmo resultado. Então, olha, duas propriedades que, na verdade, são a mesma, né? O dobro do centro é a soma dos equidistantes e a soma dos equidistantes indo em direção ao centro sempre dá o mesmo valor. E aí uma criancinha, gente, chamada Gauss, percebeu essa propriedade e escreveu o seguinte. Olha comigo. Se eu tenho 4 termos, eu tenho 2 duplas para somar. Professor, e se eu tiver 3 termos? Você tem 3,5, que é 3 dividido por 2, tá? Metade. Então, se eu tenho n termos, eu tenho n sobre 2 duplas. E ele percebeu o seguinte, então. Basta eu fazer a soma do primeiro com o último. Isso é uma criança, hein, gente, que fez isso. A soma dos termos será dada. Soma o primeiro com o último. Todas as outras somas, segundo com penúltimo, terceiro com antepenúltimo, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou multiplicar pela quantidade de duplas que eu tenho.
E a quantidade de duplas é sempre metade do total de elementos que aquela sequência tem. Vocês já perceberam que no seu livro de fórmulas tem uma outra fórmula para essa soma que fala o seguinte, ó, a soma dos termos de uma sequência aritmética é 2 vezes o primeiro termo, n menos 1 vezes a diferença comum e tudo isso multiplicado por n sobre 2. E a minha pergunta é, você sabe sair de uma fórmula e chegar na próxima? Isso é um bom tema de AA. Quais são as propriedades ocultas dentro de sequências numéricas? Existem sequências dentro de sequências, chamadas sequências de segunda ordem ou até terceira ordem. Você sabia que, se a soma de uma sequência é dada por uma função do segundo grau, então essa sequência é uma sequência aritmética? Sabe provar isso? Então, já fez o seu AA? Você quer ajuda com o seu AA? Deixa nos comentários qual é o seu tema de AA ou se você precisa de um tema para o seu AA, que a gente grava um vídeo mostrando alguns temas bem interessantes, beleza? E tentem fazer a demonstração como sair de uma fórmula e chegar em outra, beleza? Beijo, galera. Deixe seus comentários, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Valeu!